Olá, bem-vindo ao Código Fluente, seguindo com o tutorial do e-commerce com Django. Nessa aula a gente vai ver o tratamento e encerramento de sessões de usuário. Tratamento e encerramento de sessões de usuário. O que faremos agora é colocar tudo que aprendemos com o Object Viewed em uma sessão de usuário. Vamos criar um modelo de sessão do usuário e um signal, importar algumas coisas, etc. Antes de iniciar as modificações, crie uma branch para trabalhar as mudanças da aula e abra o Models do Analytics. Então estou aqui no VS Code, estou na Master, aqui para sair, e vou criar a branch. -b, user, sessions, vou chamar de user sessions. E vamos abrir o Models do Analytics. Vou baixar aqui um pouco. Estou dentro da pasta do manage.py, né, para poder rodar o servidor. Deixar rodando aqui. Começar trabalhando nesse arquivo aqui. Então a gente vai fazer esses imports aqui do pré-save, do post-save. Essa parte aqui em azul, né, do código. Vamos importar o session e a gente vai criar esses signals lá no accounts, que chama user logged in, ele está logo aqui embaixo. A gente vai criar também esse model user session com esses campos. Está aqui ó, o receiver, né, a função que vai ser executada quando o sinal for disparado, e aqui é o sinal que a gente vai criar lá no accounts. Depois a gente vai fazer o Make Migrations e o Migrate para repercutir no banco, o User Session. E é isso. Deixa eu dar uma lida aqui rápida na explicação então. Ó. Desde os imports e aqui todo o restante do código, as funções. Então esse primeiro import do pré-save e post-save, essas importações permitem que você conecte funções conhecidas como Signal Handlers ou Receivers a sinais específicos do Django que são emitidos em determinados pontos do ciclo de vida de um modelo. Esses sinais são úteis para executar código antes ou depois de um modelo ser salvo no banco. A gente vai importar o Session. Essa importação é utilizada para interagir com a tabela de sessões, né, do Django, permitindo o acesso e manipulação de sessões de usuário em contextos típicos. Essa classe é usada para gerenciar dados de sessão, como identificar sessões únicas de usuários através de seus Session Key. A gente vai importar também o signal que a gente ainda vai criar, User Logged In. Essa linha importa o sinal User Logged In do Accounts. Esse sinal é emitido quando um usuário faz login com sucesso, permitindo que outras partes do aplicativo reajam a esse evento, como registrar informações de sessão do usuário. Modelo User Session e o método User Logged In Receiver, que vai receber o disparo do sinal que a gente vai criar. Esse cara daqui, cadê? Esse signal daqui. E o User Session é esse cara daqui, e o User Logged In Receiver, que vai receber o disparo do sinal, aquele cara ali que eu mostrei. O modelo User Session é definido para rastrear sessões de usuário no seu aplicativo. Vamos detalhar os campos desse modelo. O User, né, declarado aqui desse jeito aqui, é um campo que estabelece uma relação de chave estrangeira com o modelo de usuário do Django. Isso permite associar cada sessão a um usuário específico. Os parâmetros blank true e null true indicam que o campo pode ser deixado em branco ou conter um valor null no banco de dados, respectivamente, o que significa que sessões anônimas podem ser rastreadas. IP Address armazena o endereço IP do usuário associado à sessão. Isso pode ser útil para análise de segurança ou para rastrear a origem das sessões dos usuários. Session Key. Esse campo armazena a chave de sessão única que identifica a sessão no banco de dados de sessões do Django. Timestamp registra o momento em que a sessão foi criada, usando a data e hora atuais ao criar um registro de User Session. Active, um campo booleano que indica se a sessão está ativa. Isso pode ser usado para rastrear sessões que ainda são válidas. Ended,
similar ao campo active, mas indica se a sessão foi encerrada. Função ou método user logged in receiver. Essa função é um receiver para o sinal user logged in. Ela é chamada automaticamente quando o sinal é emitido. Aqui está o que acontece dentro dessa função. Captura os detalhes sobre o usuário, a instância do usuário, o IP address dele e a session key. Cria um novo registro de user session com essas informações, efetivamente registrando a sessão do usuário no sistema. Finalmente, o sinal user logged in é conectado ao receiver user logged in receiver, significando que cada vez que um usuário fizer um login com sucesso, as informações da sessão serão registradas conforme definido na função receiver. Então é aqui que a gente conecta o sinal, né, a esse receiver. O sinal é user logged in e o receiver user logged in receiver. Então beleza, vamos fazer então essa primeira modificação. Vou copiar tudo e aí eu vou selecionar tudo, Ctrl A, vou deletar e vou sobrescrever só por uma questão de facilitar aqui para mim. Então ó, user logged in receiver. Vai dar erro porque a gente não tem os signals ainda criado aqui ó, no accounts. Vamos criar ele logo, certo? Signals.py. Vamos pegar logo ele aqui, depois a gente faz as migrations e o migrate. Vou colar aqui. Pronto, criamos o sinal aqui dentro da pasta accounts, né? Fechar aqui e agora tudo certo. Aliás, aqui user logged in. Consegui importar do accounts os signals, que é esse cara que a gente acabou de criar. E agora a gente pode fazer o make migrations e o migrate. Vou copiar aqui. Make migrations. Migrate. Deixar o servidor rodando de novo. Então agora a gente tem aqui no views.py do accounts, a gente vai colocar o import dos signals. Então accounts views ponto signals, porque a gente está importando esse sinal aqui que está na mesma pasta, né? O mesmo signals, né? O user logged in, só que o views está na mesma pasta dele. Aqui no models do analytics a gente precisou daquele import aqui, ó, accounts, dentro da pasta accounts ponto signals, aí a gente está importando esse cara. Então fora isso a gente vai colocar essa parada aqui, né? Bem aqui, ó, embaixo do login. Salvar. E vamos aqui ver a explicação, ó. A linha from signal import user logged in, importa o sinal user logged in, definido nos signals do account, e o ponto signal, como eu expliquei para vocês, como está na mesma pasta, né? Nesse caso, o sinal user logged in é destinado a ser emitido sempre que um usuário faz login com sucesso, permitindo que outras partes do aplicativo reajam a esse evento. Essa outra linha que a gente colocou é onde o sinal user logged in é efetivamente emitido ou enviado. Vamos quebrar essa linha aqui por partes, né? A gente tem o sender, que é o remetente do sinal, que é a classe do objeto user. Isso informa aos receptores do sinal qual classe está enviando o sinal.
instance, o objeto user, que foi autenticado e fez o login. Request, o objeto de solicitação, que contém informações sobre a solicitação HTTP atual, como parâmetros GET, POST e outros metadados. Em resumo, essa linha está emitindo um sinal indicando que o usuário fez login com sucesso. Ele envia informações sobre o usuário que fez login e a solicitação HTTP associada ao login. Os receptores desse sinal podem então executar ações com base nessas informações, como registrar o evento de login, atualizar dados do usuário, iniciar uma sessão, entre outras possibilidades. Essencialmente, essa linha de código permite que você execute lógica adicional em outras partes do seu aplicativo em resposta a um usuário fazendo login, sem ter que acoplar firmemente essa lógica à sua view de login. Por exemplo, você pode ter um receiver que registra a hora do login, um que verifica se o perfil do usuário está completo, ou qualquer outra ação que você queira realizar automaticamente quando um usuário faz o login. Então, vamos fazer o seguinte também, ó. Fazer logo essa parte aqui. A gente vai importar aqui no admin do Analytics. Vamos importar o User Session. Fecha aqui. Vou colocar essa linha também. Salvou. Essa linha aqui no admin do Analytics do seu aplicativo Django está registrando o User Session no site de administração, naquela parte do painel admin. Isso significa que o Django irá gerar automaticamente uma interface no painel de administração para que você possa visualizar, adicionar, editar e deletar instâncias do modelo User Sessions. Certifique-se que o projeto esteja rodando, faça o login no painel admin e na parte de Analytics, clique em User Session e User Session Object. Isso para a gente pegar esse número aqui da sessão, tá? Vamos fazer isso então. A gente vai abrir um shell, vai deixar aqui rodando, ó, tá rodando, tá perfeito, então tudo certo. Ó, o projeto tá rodando aqui, não tô logado. Aqui eu vou abrir aqui o admin, né? Pronto, também não tô logado, ó. Em nenhum dos dois eu tô logado. O projeto aqui tá rodando. Eu abri aqui um outro shell, um CMD, para a gente poder rodar isso. E para não ficar confuso, né, eu poderia abrir aqui, né, no VS Code, mas só para não ficar confuso, né, abrir outro shell, deixar o servidor rodando, abrir outro shell, mas eu prefiro abrir aqui no CMD só para deixar as coisas bem separadas. Então eu vou abrir aqui, ó, shell. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Para a gente pegar o número da sessão, eu vou logar aqui, ó. Ó, User Sessions. Não tem nenhuma sessão. Eu vou logar aqui com o mesmo usuário. admin@mail.com e a senha. Ó, já está logado. Vamos ver aqui. Ah, ele estava logado pelo seguinte, depois eu vou explicar. É o seguinte, quando eu loguei aqui no painel admin, ele automaticamente logou aqui também na loja. E aí eu vou mostrar para vocês lá depois no post, eu vou ler a parte que explica isso daí. Mas por enquanto vamos aqui, ó. Então vou clicar aqui, quero pegar esse número, que é o número da sessão que a gente acabou de criar com esse cara aqui depois que eu loguei. E vamos fazer o seguinte. Vamos logo deixar esse número aqui. Vamos logo deixar esse número aqui. Só que eu vou colocar aspas. E vou pegar essa parte aqui, ó. Ctrl C. Colocar aqui antes, ó. Que eu quero atribuir ao Session Key esse número da sessão que a gente pegou lá no admin, né? Aqui, ó. Essa sessão aqui. Agora a gente vai importar aqui, ó, o Session,
mudar esse get pelo identificador da sessão, ó. Vou tirar esse espaço aqui, ó, depois. Isso não importa não, mas só para deixar bonitinho. E agora eu vou deletar essa seção. Vou invalidar ela, né? Olha lá. Se eu dar um reload aqui, ó, ele deslogou aqui. Deslogou aqui. Tá vendo? Ele disparou o sinal e já deslogou nos dois. Se eu logar aqui de novo, ele vai criar outra sessão para o mesmo usuário. Ó, eu dei o refresh, como eu loguei aqui com admin, ele já logou aqui também. Ó, já criou outra sessão. Sacou? Outro número. Então essa é a forma como o Django gerencia as sessões, como ele cria e deleta sessões. O código em azul abaixo é a lógica para encerrar sessões de usuário no Django, juntamente com a definição de receivers para os sinais post-save, que são conectados aos modelos user session e user. Vamos detalhar cada parte. Isso já é essa parte daqui, ó. A gente vai modificar de novo, né, e acrescentar mais coisas aqui no Models do Analytics, tá? Eu já vou explicar antes todas essas partes aqui que estão em azul. Só que antes da gente começar a explicação dessa parte que a gente vai modificar aqui, né, e acrescentar mais coisas no Models, eu vou... Deixa eu dar um refresh aqui. Só para falar daquela coisa, né? Quando eu loguei lá no front-end, ele também logou no back-end, né? Na parte admin. Quando eu loguei na parte admin, ele automaticamente também logou lá na loja, né? Então, o Django usa uma seção consistente entre o front-end e o back-end. Isso significa que, se o mesmo usuário estiver logando no admin e na loja com as mesmas credenciais e a seção ainda estiver ativa, ele permanecerá logado em ambos os lugares. A sincronização de sessão entre o admin e o front-end acontece naturalmente com o Django, porque o Django usa um sistema de sessão centralizado. Quando um usuário faz login em qualquer parte do site, seja no admin ou no front-end, o Django cria uma sessão para esse usuário, que é válida em todo o site, a menos que você tenha configurado algo para separar explicitamente as sessões entre o admin e o front-end. Pronto, agora a gente pode voltar à explicação do código do que a gente vai fazer agora no Models. Force Session to One e Force Inactive User End Session. Essas duas linhas de código estão obtendo valores de configuração do arquivo settings.py do projeto Django, com opções de fallback caso essas configurações não estejam explicitamente definidas. Então, isso aqui se refere a essas linhas que a gente vai colocar aqui, ó, no settings do e-commerce, né? Só que a gente vai definir o valor padrão, que é o false, né? Eu vou explicar. E aqui a gente está pegando, na verdade, essas configurações lá do settings, ó, tá vendo? Force Session to One. Essa linha busca a configuração Force Session to One dentro dos settings do Django. O método getAttr é usado para tentar obter o valor dessa configuração. Caso não esteja definido em settings.py, o valor padrão false é utilizado. Se Force Session to One for true, indica que o sistema deve forçar apenas uma sessão ativa por usuário a qualquer momento, encerrando automaticamente sessões anteriores quando uma nova sessão é iniciada. Force Inactive User End Session. De maneira semelhante, essa linha busca a configuração Force Inactive User End Session lá nos settings. Se for true, o sistema encerra automaticamente todas as sessões ativas de um usuário quando sua conta é marcada como inativa. IsActive equal false. Essas configurações permitem controlar o comportamento das sessões de usuário no seu projeto Django de maneira flexível. Você pode habilitá-las adicionando as seguintes linhas no seu arquivo settings.py.
force session to one como true, force inactive user end session como true. O force session to one como true força apenas uma sessão por usuário, e o force inactive user end session como true encerra sessões quando o usuário é marcado como inativo. Só que a gente vai colocar como false lá no settings.py usando os valores padrão e vamos controlar isso no código, tá? É isso que está sendo dito aqui. Método endSession. Esse método é definido dentro do modelo userSession e é responsável por encerrar uma sessão de usuário. Ele realiza as seguintes ações. Tenta recuperar e deletar o objeto session correspondente ao session key da user session atual. Marca a user session como não ativa, active equal false, e encerrada, ended equal true, e salva essas alterações no banco de dados. Retorna o estado de ended se a sessão foi encerrada ou não após a tentativa de encerrar a sessão. Receiver Post Save Session Receiver. Esse receiver é acionado após a criação ou atualização de uma user session. Ele verifica se uma nova user session foi criada, if created. Ele busca outras sessões para o mesmo usuário que não estão ativas nem encerradas e encerra essas sessões chamando end session em cada uma delas. Isso pode ser usado para garantir que apenas uma sessão por usuário permaneça ativa dependendo da configuração force session to one. Se a user session atualizada não está ativa e ainda não foi marcada como encerrada, ela também é encerrada chamando end session. Receiver Post Save User Changed Receiver. Esse receiver é acionado após a atualização de um objeto user. Se um usuário é marcado como inativo, isActive false, né, ele testa essa condição aqui da instância desse usuário. Ele verifica se está ativo ou não, né, verificando se isso aqui vai retornar true ou false. Todas as sessões ativas não encerradas desse usuário são encerradas. Isso pode ser útil para deslogar usuários automaticamente quando suas contas são desativadas, dependendo da configuração Force Inactive User End Session lá nos settings do e-commerce. E por fim, a conexão dos receivers aos sinais post-save. Essa parte do código conecta os receivers aos sinais post-save dos modelos userSession e user, respectivamente. As variáveis forceSession2one e forceInactiveUserEndSession são usadas para controlar se esses comportamentos devem ser ativados, permitindo uma configuração flexível de como as sessões de usuário são gerenciadas no aplicativo. Então vamos lá, fazer essas modificações. O que está em azul é que a gente está mudando dessa mudança, da primeira mudança, né? Aqui, ó, que a gente fez para essa agora. Só para facilitar, para vocês entenderem o que está sendo acrescentado. Eu vou mudar tudo. Vou copiar tudo. E vou sobrescrever, deixa eu fechar aqui o Views, é o Models, vou selecionar tudo, salvei. Então o que a gente acrescentou foi isso daqui, ó, Post Save Session Receiver, Post Save User Changed Receiver, End Session, né? Eu expliquei lá em cima. E aqui nos settings a gente vai colocar essas duas linhas aqui. Não lembro se a gente já tinha colocado. Acredito que não. Então no e-commerce, settings. Aqui, ó, embaixo dessa linha aqui, ó, Alt User Model. Salvou, né? Ctrl S. Beleza, posso fechar aqui. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer de teste. Ó, deixar essas configurações como false nos settings é uma abordagem deliberada que fornece várias vantagens.
Ao definir o Force Session to One e Force Native User End Session como falso por padrão, o desenvolvedor ou administrador do sistema tem a flexibilidade para ativar essas funcionalidades apenas se e quando necessário. Isso permite uma personalização mais granular do comportamento do aplicativo sem modificar o código-fonte, apenas alterando a configuração no settings.py. Deixar o Force Session to One e Force Inactive User End Session como falso no settings.py é uma prática que permite uma maior flexibilidade e minimiza surpresas para os desenvolvedores e administradores do sistema. Essa abordagem reflete uma consideração cuidadosa dos princípios de design de software, onde mudanças significativas no comportamento do aplicativo devem ser opcionais, em vez de impostas por padrão. Agora a gente vai testar. Mudei isso aqui, que é o seguinte, a gente vai testar acessando aqui a loja e a parte admin, fazendo login nos dois, né? Então, na verdade, a gente setou os settings do e-commerce aqui, né? Essas duas variáveis aqui, ó, Force Session to One como false, que é o valor padrão, e o Force Inactive User End Session a gente colocou também como false, porque a gente quer permitir que o usuário possa ter mais de uma sessão ativa. Ao invés de permitir uma só sessão por usuário, eu quero deixar permitido que o usuário possa ter mais de uma sessão, pelo menos por enquanto. Tá? E para a gente verificar isso, se ele permite o mesmo usuário ter mais de uma sessão, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter esse usuário que a gente vai logar, e eu vou logar com esse mesmo usuário, esse que eu estou usando, que é o admin@mail.com. Eu vou logar numa aba anônima, numa janela anônima, e vocês vão ver que ele não vai deslogar esse cara, ele vai manter nas duas janelas esse usuário logado. Então aqui com a loja, não estou logado, estou numa janela aqui normal, estou aqui no admin, vou logar no painel admin. Eu vou deletar aqui todas as sessions aqui que eu, aliás só tem uma porque eu deletei as outras, vou deletar ela também. Deixar zerado aqui de sessions. Vamos fazer o login. Estou logado. Já criou a session. Acessar aqui na aba anônima e vou logar com o mesmo user. Estou logado aqui na aba anônima com o admin@mail.com. Aqui também estou logado com admin@mail.com. Vou dar um refresh. Ó, continuo logado aqui e aqui na aba anônima. Se eu vier aqui, ó, tenho duas seções. Essa última aqui é a seção da aba anônima. Essa daqui, ó, que eu loguei depois aqui na aba anônima. O que eu quero testar é o seguinte, ó, eu vou tirar aqui e o certo seria a seção aqui da aba anônima me deslogar, né, já que eu deixei inativo, mas não tá, ó, tá vendo que eu continuo logado. Eu vou testar salvar como ended, marcando aqui como ended, fazer mais esse teste. É essa daqui, tá, que foi a última. Dá um refresh aqui na aba anônima, continuo logado. Eu vou modificar aqui, ó, esse método end session, ele vai ficar assim, e vou criar esse save aqui, ó. Vou salvar, depois eu explico e a gente vai fazer o teste aqui de novo.
Vou dar um logout aqui. Essa é a aba anônima. Vou deslogar aqui na aba normal. Vou apagar aqui as sessões, zerar. Já está funcionando, tanto é que aqui deslogou, né, no painel admin. Eu vou apagar essas sessions para a gente começar do zero o teste aqui. Ó, não tem nenhuma session, tá? Tô deslogado aqui na janela normal. Loguei. Aqui já deve ter criado a sessão. Sessão 32. Agora na anônima. Estou logado também, com o mesmo usuário. Criou aqui a sessão 33. Eu vou invalidar essa sessão aqui e vamos ver se vai funcionar. Eu vou tirar aqui o Active, dar um Save. Ó, já funcionou, porque como eu estou logado aqui, ó, o sinal disparou, ele desloga em todos os lugares, né? Eu estou logado aqui como admin. Ó lá, deslogou aqui. Aqui, ó, eu continuo logado. Se eu vier aqui, e chegar aqui na... Ah, já tá... Então não foi essa, peraí. Essa daqui tá ativa, que é a da aba anônima. Eu vou desmarcar, dar um save, dar um refresh. Ó, deslogou aqui. Já corrigi no código aqui, já fiz essas modificações que eu mostrei para vocês agora para fazer funcionar, e coloquei aqui também a explicação, né, desse end session, esse método end session e o método save. O end session é um método de instância, o que significa que ele é chamado em um objeto específico de user session. Vamos passar por cada linha. Session key. Isso pega a chave da sessão, um identificador único para cada sessão do objeto user session atual. Try. Esse bloco é usado para tentar executar um código que pode potencialmente falhar, ou seja, pode lançar uma exceção. Agora aqui dentro do try, a gente tem o session objects get, passando o session key para o PK e chamando a delete. Aqui tentamos encontrar uma sessão do Django, não uma user session, mas uma sessão real usada pelo Django para manter o estado de login que tem a chave primária PK igual a session key do nosso user session. Se encontrada, a sessão é deletada, o que efetivamente desloga o usuário do ponto de vista do Django. Except session does not exist. Se a sessão com a session key dada não existir, o Django lançará uma session does not exist, não é sessão does not exist. Nesse caso, usamos pass para simplesmente ignorar esse erro e continuar. Isso significa que se a sessão do Django já foi excluída, não faremos nada. Except exception as é. Se ocorrer qualquer outro tipo de exceção ao tentar excluir a sessão, capturamos essa exceção e a imprimimos no console. Isso é para fins de depuração e deve ser manuseado com cuidado em um ambiente de produção, pois a impressão de erros pode não ser a melhor maneira de lidar com exceções inesperadas. Aqui a gente seta o active como false. Independente de a sessão do Django existir ou não, definimos o campo active do nosso objeto userSession como false, indicando que essa userSession não deve mais ser considerada ativa, setando o ended como true.
Também definimos o campo ended como true, indicando que esta sessão de usuário foi encerrada. Save. Finalmente salvamos o objeto useSession com as atualizações que fizemos nos campos active e ended. Agora o método save. O método save é o método padrão do Django que é chamado quando você salva um objeto no banco de dados. A gente tem essa linha aqui, ó, esse if not self-active and not self-ended. Antes de salvar o objeto, verificamos se o campo active é false e o campo ended é false. Se ambos forem false, chamamos o método endSession, que acabamos de escrever. Isso pode ser usado para garantir que, se por algum motivo estivermos salvando uma sessão que deveria ser encerrada, encerramos corretamente. Aí temos aqui o super.save, passando asterisco args e o kwargs. Depois de lidar com o estado da sessão, chamamos o método save da superclasse, no caso o save padrão do Django para modelos, para continuar o processo normal de salvar o objeto no banco de dados. Os asteriscos args e asterisco kwargs são argumentos e argumentos nomeados que podem ser passados para o método save padrão do Django e são aqui repassados, né? A gente já viu o que é, né, e do que se trata esses o asterisco args e o asterisco kargs. Eu fiz até um adendo aí algumas aulas atrás, né, passadas, falando deles. E é isso, por essa aula é só, eu fico por aqui, depois eu vou lá encerrar a branch. Se vocês tiverem curtido a aula e curtirem no geral os conteúdos do Código Fluente, divulguem com os amigos, divulguem nas suas redes sociais, compartilhem, pode compartilhar sem problema, pode me adicionar no LinkedIn se quiser. Tem links aqui também para doações, lá em cima tem um QR Code. Ali, ó, QR Code para doações. Lá embaixo também tem um outro link também para doações aqui. É isso, a gente se vê na próxima. Valeu, obrigado.